palavra para compartilhar com a igreja, uma mensagem profética para o seu coração. Essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: você não vai morrer no deserto. Agora eu vou falar profetizando. Você não vai morrer no deserto. Aleluia. Projeta para mim, por gentileza, livro de Números, capítulo 13, versículo 30. Nós vamos fazer duas leituras. A primeira é no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 13, versículo 30. E a segunda leitura vai ser em Hebreus, capítulo 3, versículo 16. Louva a Deus pela vida de vocês, filhos. Amém? Vocês são uma bênção. Está escrito assim. Preste muita atenção na leitura do texto, enquanto a nossa mídia está projetando. Está escrito assim: então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os Néfilins, isto é, os Anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e ao deles. Agora, Hebreus capítulo 3, versículo 16. Hebreus capítulo 3, versículo 16. Está escrito: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Vou repetir: os corpos caíram no deserto. E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. E você diz amém. O povo de Israel, a nação escolhida por Deus,
com toda certeza, vivenciaram coisas extraordinárias. Eles não só presenciaram o poder de Deus, como também foram participantes da manifestação do poder de Deus. Esse povo a qual Deus havia feito uma promessa que o Senhor havia feito muito antes de conceder a liberdade a eles. Porque Deus havia feito a promessa a Abraão. Abraão, pai da fé monoteísta. Um homem que creu e acreditou em um único Deus, em uma única voz. E o Senhor tinha dito a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, grande, uma descendência em que seria impossível contá-los. É interessante que quando Deus fez essa promessa a Abraão, nem pai ele era. E a sua esposa Sara era estéril. O que parece ser uma promessa absurda. Diante de tantas impossibilidades. Mas como o Deus que promete é fiel para cumprir, e não depende de circunstâncias humanas favoráveis, porque Ele torna o impossível possível. Aleluia. Deus vai lá, visita Sara quando ela tem 90 anos de idade, abre a sua madre. Abraão tinha 100. Quando eles estavam habitando nos carvalhais de Manre, e ela então gerou o milagre, Isaque, aquele que traz sorriso, aquele que traz alegria. Eu vou profetizar. Talvez você está vivendo um tempo de muita incerteza, de muita tristeza, mas eu profetizo que Deus vai transformar a tristeza em sorriso. Deus vai transformar as incertezas em milagres confirmados da parte de Deus. Deus vai transformar o impossível em possível. Deus, Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Eu estou liberando nesta noite a primeira profecia. Se prepare. A realidade do presente não se compara com o porvir. Se prepare, porque está vindo dias aí, dias de alegria, dias de felicidade, dias em que você terá um testemunho para contar. O Isaque cresce, Isaque casa, Isaque tem filhos, diante de um cenário de impossibilidade também. E um dos filhos dele, Jacó, gerou 12 filhos. E é através deles que Deus vai formar uma nação. Então agora, nós temos uma nação. Uma nação aprisionada dentro do Egito. Uma nação que está sofrendo as piores dores. Só que a promessa que Deus tinha feito lá no início para Abraão era:
de que a terra da escravidão, ela não seria para sempre. O período da dor e da escravidão seria só um tempo, porque o Senhor disse que tinha uma terra boa, terra agradável, terra que mana leite e mel. Aleluia. Essa era a promessa. Então Deus, para cumprir a promessa, levanta Moisés como libertador. O povo de Israel, eles viram as pragas que o Eterno mandou para o Egito. E sabe o que é interessante? Segundo os rabinos, segundo os estudos judaicos, Moisés disse para Deus: Senhor Adonai, quando eu estiver diante de Faraó, ele vai me perguntar quem me enviou. O que eu direi? E o Eterno diz, Êxodo capítulo 13, versículo 14: diga, o eu sou. Diga, o eu sou me enviou. Esse é o meu nome. E aí, se você continuar o texto ali, do verso 14, ele diz: meu nome é Javé, ou Iavé. Esse é o meu nome que será lembrado de geração em geração. E aí diz os rabinos, os sábios, que quando Moisés se apresenta diante de Faraó, Faraó está sentado em seu trono e ele se sentiu um Deus. Quando Moisés entra e ele pergunta: quem te enviou? E Moisés disse: o eu sou. Segundo os sábios, segundo os rabinos, eles dizem que nesse momento Faraó caiu do trono. Ele teve que se recompor para se levantar de novo. Ele caiu, o poderoso caiu diante do nome dele. Não, vou repetir. Aquele que era o poderoso caiu diante do nome do Eterno. Caiu diante da revelação de quem ele é. Não, eu estou falando que quem caiu era quem escravizava, era quem oprimia, era quem feria. Mas diante da revelação de quem ele é, aquele que oprimia caiu, aquele que escravizava caiu. Eu vou liberar. Eu tenho algo profético para a tua vida. Ei, quando você declara aquilo que está no Salmo 91, direi, ele é o meu Deus. Quando você declara, quando você verbaliza quem é o seu Deus, a Bíblia diz que você tem a proteção dele. Ele te guarda, ele te protege, ele te livra. Eu estou dizendo nesta noite que você não é órfão, você tem um Deus. Eu estou dizendo nesta noite que toda opressão cairá diante do Deus que você serve. Toda opressão maligna cairá diante da revelação daquele que você já entregou a sua vida para ele. Será que você já entregou a sua vida para ele? Será que você já entregou a sua vida? Então faz barulho nessa noite. Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Aí o povo é tirado do Egito. Aí o povo começa a viver experiências extraordinárias. Você já ouviu a historinha do Mar Vermelho que abriu?
mar se abriu. O mar era um obstáculo, mas diante do Deus de Israel, aquilo que é obstáculo vira caminho. Deus transforma águas amargas em águas doces. Deus envia maná. Aquele povo, eles tinham o prazer de contemplar as maravilhas de Deus no deserto. Só que tem um detalhe. Pergunte qual? De toda a nação que saiu do Egito, só 2 homens que saiu do Egito que conseguiu entrar na terra prometida. Olha para mim aqui, redobre a sua atenção. Você não ouviu errado. De mais de 1,5 milhão de pessoas, só 2 homens saiu da escravidão e conseguiu entrar na terra da promessa. Os demais morreram todos. Eles eram cadáveres no deserto. A geração que entrou na terra prometida junto com Josué e Calebe era uma geração dos 20 anos de idade. 20, 25. Beirando os 30 anos. Os que entraram dentro da terra prometida eram os que nasceram no deserto. Por quê? Porque eles passaram 40 anos no deserto. Quanto tempo, igreja? Eu estou feliz de pregar na minha igreja. Você está feliz de me ouvir? Posso continuar? Diga assim comigo: muita gente morreu. E diga: e não alcançou a promessa. Os filhos alcançaram, os netos alcançaram. A pergunta é essa: o que impediu eles de entrar na terra prometida? Qual foi o motivo? Eu quero nessa noite fazer uma aplicação profética aqui. Porque a terra que mana leite e mel, a terra prometida, para nós ela representa bens materiais. Porque quando nós falamos de uma terra literal, realmente era uma terra de delícias. Eles desfrutaram disso no céu ou na terra? Na terra. A terra prometida também simboliza bênçãos espirituais. A terra prometida fala de um destino profético, que todos aqueles que perseveram vão alcançar um dia. Eles alcançaram, muitos morreram. Josué e Calebe alcançou Canaã. Nós vamos alcançar a nova Canaã. Quem está entendendo isso aqui? Olha para essa pessoa que está perto de você e pergunta: você está entendendo? E dentro dessa aplicação profética, eu quero fazer você entender que tem muitas pessoas que não têm alcançado nem bênçãos materiais, nem bênçãos espirituais, não têm alcançado.
Muitas pessoas têm morrido, desfalecido no deserto da vida. E a pergunta que eu faço mais uma vez é: por quê? Por que muitas pessoas não alcançam? Aí talvez alguém vai falar assim: pastor, engano seu. Eu já alcancei muitas bênçãos, eu tenho bens materiais, eu tenho imóveis, eu tenho carro, eu desfruto. Tá, você só tem isso? Isso é bom? É bom. É maravilhoso? Maravilhoso. Quem é que não sonha em ter bens materiais? Quem é que não sonha? Só que se você tiver só isso, para Deus você é pobre. Porque a Bíblia também fala de juntar tesouros no céu. Uma coisa é juntar tesouro na terra. E os tesouros espirituais, você tem alcançado? Porque só pode desfrutar da eternidade quem tem alcançado os tesouros espirituais. Quem está entendendo? Pastor, bobagem. Bobagem? Então foi bobagem o que Jesus disse na parábola do rico e do Lázaro? Quem lembra da historinha do rico e do Lázaro? Quer que eu conto? O Lázaro, um mendigo, doente, que ficava na porta do rico. O rico, por sua vez, desfrutava de todas as regalias e dos prazeres da terra, não se importando com nada, muito menos com aquele que sofria na sua porta. Mas certo dia ambos morreram. E Lázaro, o mendigo, foi levado ao seio de Abraão. E lá, ele era consolado de todas as dores que tinha sofrido na terra. Mas por sua vez, o rico estava no lugar do sofrimento. E ele não estava no lugar do sofrimento porque Deus odeia rico. Não, porque riqueza é um dom de Deus. É porque ele se importou tanto com a riqueza que deixou de se preocupar com a própria alma. E lá no lugar do tormento ele dizia, porque ele conseguia enxergar Lázaro no seio de Abraão, e ele falava: por favor, molhe o seu dedo na água e refresca a minha língua, que aqui eu estou em tormento, eu não aguento. E aí o pai Abraão disse: impossível, pois há um abismo entre vocês. Então permita-me fazer com que meus irmãos saibam acerca desse lugar. Mande o Lázaro ir na casa dos meus irmãos, do meu pai, falar que esse lugar é real. Por quê? Porque ele zombava daquele lugar e dizia que o inferno não existe. Parece o papo de muita gente hoje. Aí o Eterno disse: não. O seu pai e seus irmãos têm os profetas e as leis de Moisés. Que eles descubram sozinho o caminho para chegar aqui. Porque nem mesmo levando lá na casa dos seus familiares alguém do mundo dos mortos vai convencer eles. Deixa eu te falar uma coisa. O Lázaro pode não ter tido tudo na terra, por muitas vezes desejou o que o rico tinha. Só que na eternidade, aonde é para sempre, porque aqui é limitado. Uns vivem 20, outros vivem 30, outros vivem 40, outros vivem 50. Talvez você tenha saudade de alguém que já foi. Aqui é limitado, mas lá é eterno. Lá na eternidade,
ali tinha tudo. Mas deixa eu te falar, você sabia que é possível ter tudo aqui e ter tudo lá? Quando você aprende a renunciar aqui, o que te afasta daquele que pode dar tudo para você lá. Quando a gente fala de terra prometida, nós estamos realmente falando de bênçãos materiais, espirituais. Mas por que muita gente não alcança? Vamos analisar por que muitos deles não alcançou? Quem vem comigo? Quem vem comigo? Quem quer que eu continue? Fala glória. Quem quer que eu paro? Fala amém. Não vou levar em consideração que acho que foi uma criança que falou. Mas olha para cá. Tem como projetar? Está dando interferência aí, filho? Hebreus capítulo 3, versículo 19. Eles já tinham presenciado de tudo, visto de tudo. E agora que eles estavam a um passo da terra, eles estavam a um passo da... Moisés levanta 12 espias, 12 homens, e os envia para ver a terra e trazer um relatório. Só que a Bíblia diz que 10 daqueles 12 trouxe um relatório negativo, dizendo: não, é impossível, nós nunca vamos entrar lá não. Mas aqui vem o primeiro ponto, por que muito deles morreu no deserto. Primeiro, por causa da incredulidade. Isso é o que impede de muitas pessoas alcançar as bênçãos. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, eles viram milagres no Egito, viram os milagres no deserto, mas ainda duvidaram que Deus podia vencer os gigantes, que era o último obstáculo. Eles foram incrédulos. Diga comigo, eles foram incrédulos. Quantas pessoas que hoje vivem às margens da promessa de Deus? E por que vivem às margens da promessa de Deus? Porque ainda não duvidam do poder de Deus para realizar o impossível. E aí nós temos que entender que a incredulidade fecha portas e impede eu e você de avançar. Quantas pessoas que você chegou em um ponto, você já viveu muito milagre, Deus já te libertou do Egito, Deus já mandou maná na tua casa, Deus já abriu caminho para você, Deus já fez coisas extraordinárias para a tua família. Mas agora, quando você está a um passo de viver a totalidade daquilo que Deus tem para a tua vida, quando você está a um passo para viver tudo aquilo que o Senhor te prometeu, infelizmente, você acaba deixando a incredulidade tomar conta. E aí a última porta que falta atravessar, fecha. Talvez você está nessa última porta hoje, da incredulidade. Olha para essa pessoa, aproveita o ambiente profético, seja um profeta, e olha bem na boleta do olho dessa pessoa aí, e aponta o dedo assim, ó, e fala assim, ó: não seja um incrédulo. Segundo motivo porque eles não entrou na terra. Projeta para mim Números, capítulo 13, versículo 33. O segundo motivo foi por causa da visão distorcida deles. Foi por causa do medo que eles tiveram.
visão deles. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vimos também os Néfilins, isto é, os Anaquins, diante de quem parecemos gafanhoto aos nossos olhos e aos deles. Quantas pessoas que têm uma visão distorcida das coisas. Você enxerga as coisas com uma outra perspectiva. Você não enxerga com a perspectiva de um vencedor. Você enxerga na perspectiva de um fracassado, de um derrotado. Você se diminui o tempo todo. Você acha que você não merece as bênçãos de Deus. Aí você fica minimizando os seus sonhos. Você fica minimizando, se diminuindo. Até quando você vai continuar se diminuindo? Até quando você vai achar que você não merece? Porque os 10 espias viram os gigantes. E quando eles viram o gigante, eles ficaram tão impressionados que eles esqueceram do Deus que é todo poderoso. Diante dos obstáculos, diante dos filhos de Anak, eles se esqueceram do Deus que abre Mar Vermelho, do Deus que abriu o Jordão, do Deus que enviou maná, do Deus que fez água sair da rocha, do Deus que derrotou os inimigos que estavam ao redor. Já percebeu? Você já viveu tantos milagres, Deus já respondeu tanta oração sua, mas agora que você está diante desse desafio, diante desta circunstância difícil, você deixou de crer, você parou de acreditar. E eu vou profetizar: o Deus que fez lá atrás vai fazer de novo. O Deus que operou milagre uma vez vai operar de novo. O Deus que curou uma vez vai curar de novo. O Deus que abriu porta lá atrás vai abrir de novo. Aleluia. Talvez você está diante dos gigantes, dos problemas, dos diagnósticos, das dívidas, das oposições. Você se enxerga pequeno demais, você bloqueia a grandeza de Deus na sua vida. Vamos lá? Vamos? Você está num ambiente profético, ok? Ok? Olha para essa pessoa aí e fala assim para essa pessoa: quando você se enxerga pequeno demais, você bloqueia a grandeza de Deus na sua vida. Quem está recebendo essa palavra? Deus está querendo te introduzir na terra da promessa. Deus não desistiu de você até agora. E olha que você é uma pessoa difícil. Eu acredito que até Deus já teve raiva de você. Pastor, é heresia. Não é heresia não, a Bíblia diz que por diversas vezes Deus sentiu raiva do povo. Teve uma vez que Deus falou para Moisés: ô Moisés, ó, fica com esse povo aí, eu não vou mais, esse povo é tudo obstinado. Pastor, o que é obstinado? Obstinado significa teimoso demais. Esse povo é tudo teimoso. Você quer que eu mato eles aí no deserto, aí te levanta outro povo? Aí Moisés falou assim: Senhor, os inimigos vão falar que o Senhor é um Deus sem paciência.
acha que você está aí viva, de pé, mesmo tendo passado por tudo que você passou, porque você é legalzinha? Você não, você é difícil demais. Se ninguém falou isso para você, o profeta aqui está falando. Aí você acha que você chegou até aqui, para Deus só deixar você ver e não desfrutar? Então Deus está brincando com você. Pegadinha do malandro. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí Deus te trouxe até onde você está, até no ponto que você chegou da sua vida. E aí você fica se diminuindo. Deixa eu te falar uma coisa, é ser humilde. Todos nós temos que ser humildes. Outra coisa é você continuar com essa síndrome. Eu sou a pulga do carrapato. Olha para essa pessoa e faz assim, ó. Cara de nojo assim, ó. Jamais diminua a grandeza de Deus na sua vida. Deus te escolheu. Deus te chamou. A Bíblia diz que Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dEle. Então começa a honrar o nome de Deus. Você não honra o nome de Deus, está vindo no culto levantando a mãozinha, dizendo yeah, aleluia, Jesus, thank you Jesus. Não! Você honra o nome de Deus quando você vence os desafios lá fora. Você honra o nome de Deus quando você não desiste, mesmo diante das intempéries da vida. É assim que nós vamos honrar o nome de Deus. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: você está entendendo? A atmosfera espiritual do ambiente já está mudando. Terceiro motivo, porque não entraram. Projeta para mim, filha. Números 14, verso 2. Números 14, verso 2. Está escrito: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. A palavra tem poder, tá? Olha o que eles falaram depois: ou mesmo nesse deserto. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode ser um decreto final na tua vida. Eles murmuraram, eles foram rebeldes. Olha a sequência, verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Eles queriam voltar para um lugar que um dia eles oraram para sair. O céu está falando com alguém aqui. O céu ficou baixinho aqui agora. Tem pessoas aqui, você está querendo voltar para o lugar que um dia você mesmo orou para sair. Quem está entendendo? Como que era o relacionamento desse povo com os egípcios?
Eu respondo: tóxico. Era chicote o dia inteiro. Aí eles oraram para sair de um relacionamento tóxico. Mas agora estão querendo voltar para o relacionamento tóxico. Que carência que é essa? Eu estou vendo assim uns olhar meio... Vou aproveitar esse olhar. Aproveita esse olhar seu e olha para essa pessoa aí e fala assim: você está entendendo o que o profeta está falando? Orou, Deus, revela o coração de quem está perto de mim. Aí Deus começou a revelar os amigos ruins que você tem. Começou a fazer uma limpeza e agora você está querendo voltar. Mandou WhatsApp hoje para a pessoa que você não podia mandar. Mentiroso. Olha o que o povo está falando aqui, ó. É melhor voltar. Agora olha o verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles estão falando assim: vamos levantar um outro líder. Vamos deixar esse líder Moisés para lá. Moisés orou, jejuou, consagrou, passou noites em claro. E o povo, diante de um problema, quer trocar o líder. Nossa, parece muito assim, né? Com as igrejas assim. Quem está entendendo? Vamos trocar de líder. Eles estavam murmurando, eles estavam sendo rebeldes. Se tem uma coisa que Deus abomina, é gente rebelde. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz em primeiro livro de Samuel que a rebeldia para Deus é como o pecado de feitiçaria. Aqui, muitos já começaram a tombar no deserto. Deus não deixou passar em branco. A boca deles impediu o milagre. Por quê? Porque ao invés de eles louvar a Deus e confiar nas promessas de Deus, eles murmuravam, eles reclamaram. Hoje você tem a opção: ou você vai adorar a Deus, ou você vai murmurar. Ou você vai louvar o nome de Adonai Elohim, o nome do Senhor, ou você vai continuar aí emprestando a boca para o diabo para continuar murmurando. Você decide. Você precisa decidir. Você está numa casa profética. Decida hoje. Se eu fosse você, eu escolhia adorar. Se eu fosse você, eu escolhia louvar o nome do Senhor. Se eu fosse você, está difícil, pastor, mas adore. Pastor, está doendo, mas adore. Pastor, está complicado, mas adore. Abre a boca, adore, fala alguma coisa para Deus. Aleluia. Quem murmura no deserto, morre no deserto. Por quê? Porque murmuração é sinal de ingratidão e desonra. Não seja um ingrato, vai morrer no deserto. O ingrato, pode ver, ele nunca avança. Quem já percebeu isso daí? Gente ingrata também termina os dias no deserto. Você está sério por quê? Vocês estão sérios? Quarto motivo: a falta de perseverança. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer alcançar as bênçãos de Deus? Quer alcançar as promessas? Seja perseverante, não desista. Há um ditado aí fora que diz que brasileiro não desiste nunca. Não é? Sim ou não? Você é dos que desiste ou você é dos que avança? Você é dos que desiste ou você é dos que persevera? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. Olha o que está escrito, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Nós já vamos orar.
Está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Outras traduções: se não desistirmos. Aleluia. Quer alcançar? Persevere. Está difícil, pastor. Continua perseverando. Sabe o que é interessante? Paulo disse: sede firmes e constantes. Martin Luther King Jr. disse: se não der para correr, ande. Se não der para andar, rasteje. Só não para. O Senhor disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. A visão que eu estou vendo não é fácil, vai até o fim. O que está diante de mim não é fácil, vai até o fim. O Eterno está dizendo para alguém aqui, para alguém que vai prosperar muito no segundo semestre, para alguém que vai viver uma virada de vida no segundo semestre, Deus está dizendo: vai até o fim. Acredite até o final. A terra prometida não é para gente apressada. Não, é para quem persevera. Quem está entendendo? Então presta atenção. Último motivo. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Último motivo. Está escrito: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação. Quando fala dessa provocação, está se referindo à rebelião. A rebelião do povo de Israel no deserto. Quem está entendendo? Qual foi o motivo? Porque não ouviram a voz de Deus. Eles fecharam o Corá. É por isso que o Eterno disse: quem tem... vocês são demais, vocês conhecem. Quem tem? Ouça o que o Espírito diz. Tem gente da escola bíblica dominical aqui. Olha para cá. O que está escrito? Quem tem? Você tem ouvido? Será que você só está escutando, mas não está ouvindo? Porque para Deus, lá no livro de Isaías, o pior povo é aqueles que têm ouvido, mas não ouvem. Eles não ouviram a voz de Deus, eles fecharam o coração. Quantas pessoas que você tem fechado o coração? E eu posso falar, que tempo extraordinário é esse que nós estamos vivendo? Pergunte por quê? Devido ao avanço da tecnologia, o acesso à informação, todo dia você tem acesso à palavra. Todo dia tem alguém pregando. Todo dia, toda hora. Ou seja, a palavra do Eterno está sendo pregada todo dia. E muita gente ainda está assim, ó. Enquanto você continuar assim, não alcança a terra prometida. Enquanto você ficar fechando o teu coração para aquilo que Deus está falando, vai morrer no deserto. Mas eu acredito que nessa noite eu não estou pregando para quem vai morrer no deserto. Eu não consigo acreditar que eu estou pregando para alguém que viveu tantas coisas para terminar no deserto. Não, você não vai terminar no deserto, não vai.
Não vai. Por quê? Porque Deus já te fez uma promessa. Deus já te prometeu algo extraordinário. E eu profetizo que você não vai só ver e não desfrutar, não. Você vai ver e vai desfrutar. Eu vou profetizar. Você vai ver, vai contemplar e vai desfrutar. Eu quero acreditar que eu estou pregando nessa noite para uma geração de Josué e Caleb. A Bíblia diz que quando eles começaram a murmurar, questionar, reclamar, vamos voltar, a Bíblia diz que Josué e Caleb disse: cala a boca todo mundo, fica quieto todo mundo. Por quê? Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fica tranquilo, se Ele disse que essa terra é nossa, então essa terra é nossa. Nós vamos tomar posse dessa terra. Josué e Caleb representam aqueles que mesmo diante das impossibilidades continua crendo. Tudo está dizendo não, não, não. Talvez você chegou aqui nesse culto só ouvindo não, 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 não. Talvez você chegou aqui enfrentando muitas impossibilidades, passando por dificuldades, mesmo tendo uma promessa de Deus. Sabe onde que eu quero colocar vocês hoje, como profeta dessa casa? Diante da terra prometida. Nós estamos diante da terra prometida. Diga: eu estou diante da terra prometida. A minha pergunta é: e aí? Você vai alcançar ou não? Pastores, olha um para o outro aí, pergunta: vai alcançar ou não? Vocês, pergunta: vai alcançar ou não? Pergunta: vai alcançar ou não? Hoje um dos maiores jogadores da atualidade, para mim, sem dúvida nenhuma, é Cristiano Ronaldo. Que mantém o foco, não se distrai com nada. Você não vê o nome dele em nenhum escândalo, nem polêmica. Um dos jogadores mais ricos do mundo. A minha pergunta é: ele sempre foi rico? Ele sempre teve jatinho? Não, porque quando você vai estudar a história dele, ou a biografia dele, ou ler alguma coisa sobre ele, era impossível ele chegar onde ele chegou. Olha para mim. Mas ele chegou. Quem já foi no Shopping Norte Sul aí? Levanta a mão. Ok. Quem já foi na praça da alimentação, onde tem aquela franquia do frango? Do frango? Quem gosta lá do frango? Que tem o tempero que é o segredo. Sim ou não? Quem já foi? Aquele homem se tornou bilionário com quase 80 anos de idade. Você sabia disso? Você sabe como que surgiu aquela franquia ali? Que tem espalhado no mundo inteiro? Quando ele foi demitido, cheio de conta para pagar, e ele decidiu fazer o que ele mais gostava de comer. E o que ele
fazia tão bem que era frango frito. Começou a fazer frango e vender em balde. Pastor, mas com quase 80 anos vai desfrutar por pouco tempo. Pode ter certeza que o maior prazer da vida dele é os netos, bisnetos, tataraneto, desfrutar do que ele está deixando. Eu posso ter sido um fracasso durante muito tempo, mas eu rompi e atravessei a terra prometida. Oh, pessoas! Aí agora eu quero falar com você, crente. Cadê os crentes aqui? Levanta a mão aí, crente. Isso. Deixa eu falar com você. Você caminhou na fé até aqui. Passou por muitas tribulações. Por diversas vezes teve que encarar o diabo de frente. Você teve a sua fé zombada por muitos. Aí chegou até aqui por causa de uma situação, de um gigante, quer desviar. Agora eu vou desviar. Ai, agora eu vou desviar. Que crente fraco que é você? O Cristo para te salvar foi rasgado, 470 cortes no corpo dele. E não desistiu. E mesmo da dor, sangrando, foi até o final. Só para que eu e você fosse salvo. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Alguém que entrou aqui dizendo que seria o último culto. Aí eu te pergunto, depois dessa palavra do Eterno falando com você, é o último culto? Hã? Olha para essa pessoa e pergunta, é o último culto? Pastor, mas será que terra prometida é para mim, que já fiz tanta coisa errada? Depois do Cristo, a terra prometida é para você também. Não vou repetir. Depois de Jesus, a terra prometida é para você também. Por quê, pastor? Porque Ele te oferece a graça. Porque se fosse depender da lei, você tinha que ser rasgado no meio, jogado no meio do mar. Mas a graça te oferece a terra prometida. Eu estou sentindo Deus aqui. Mas alguém está sentindo Deus aqui? Você pode ficar de pé comigo? O Senhor está dizendo nessa noite: você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto. A sua história não termina no deserto. Então dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo em direção à terra prometida. Dá o primeiro passo, só dá o primeiro passo. Porque Deus está falando, eu sou contigo. Eu sou contigo. Dá o primeiro passo, eu sou contigo. Dá o primeiro passo, eu sou contigo. Pastor, mas muitos não acreditam em mim. Como que eu vou dar o primeiro passo? O Senhor me fez uma promessa um dia que eu seria um empreendedor, um empresário. Deus me fez uma promessa. Mas como que eu vou dar o primeiro passo para isso, pastor? Sendo que muita gente não acredita em mim. Você depende dos outros? Ou você depende do Deus que te fez a promessa? Quem vai dar o primeiro passo para a terra prometida? Deixa o Espírito Santo trabalhar aqui. Deixa o Espírito, ele está aqui. Deixa o Espírito Santo trabalhar.
Ministérios que estavam parados vai voltar a andar, hein? Louvado seja o nome do Senhor, que nos ofereceu a graça, para que eu e você não morra no deserto. Uma das maneiras de entrar na terra prometida é adorando a Deus. Uma das maneiras de entrar na terra prometida é louvando o nome do Senhor. Você pode começar a fazer isso agora. Você pode começar a louvar o nome do Senhor. Você pode começar a adorá-lo. Ele tem te sustentado. Ele tem sustentado a tua casa. Ele tem sustentado a tua família. Ele tem te sustentado.